Boa tarde a todos os colegas, todos os participantes e convidados. Meu áudio está bom, Ana? Tá tudo certinho? Ah, tá linda, viu? Minha nossa, que roupa maravilhosa. Muito Gostei. obrigada. É porque todos merecem, né? O presente que a gente recebeu com essa formação foi tão grande que a gente só quer retribuir, né? Tentar dar da mesma forma que a gente recebeu, na mesma medida. Deixa eu ver se eu consegui aprender a compartilhar a tela. Tá certinho? Conseguem ver? Então, eu vou começar, né? Tem até as 3, né, Ana? Tá, joia. Então, vamos lá. Os colegas estão falando também bastante sobre a plenitude, né? Esse tema da plenitude. E eu trouxe, além de todo o conhecimento que a gente aprende aí com a Ana, sobre Bert Helling, a constelação familiar, eu trouxe a contribuição de Joana de Ângelis no Espírito Psicologia da Gratidão, psicografia do Divaldo Pereira Franco, né? Porque a Joana aborda toda uma linha psicológica e independente da questão religiosa. Eu separei aqui um trecho em que ela diz assim a respeito da psicologia e dos estudos, né? A psicologia clássica e as que surgiram em diferentes escolas de experimentação clínica têm o dever de considerar o ser humano além da dualidade corpo-mente, igualmente a condição de espírito imortal. Mesmo não aceitando a possibilidade da sua sobrevivência à morte orgânica, é compromisso científico o estudo de todas as variantes, sem preconceito quanto à sua legitimidade. Isso porque os pacientes procedem de todas as camadas culturais e sociais, religiosas e positivistas, crentes e não vinculadas a nenhum credo espiritualista. O resultado de tal procedimento será sempre positivo no auxílio à clientela de ansiosos e transtornados. Então, eu acho que isso contempla até toda essa abordagem do Bert Hellinger, né? Toda essa discussão, se é benéfico, se não é benéfico, se tem efeito, se é eficiente, se é eficaz, se é condizente, se é ciência, se não é ciência. O que a gente precisa é estudar, aprender e utilizar as ferramentas e recursos, porque nós somos seres humanos interdependentes, nos relacionando o tempo inteiro com tudo, com todos, com todas as formas e possibilidades de existir. Temos as nossas crenças pessoais, religiosas e não religiosas, e isso não deve ser tirado da oportunidade da gente se conhecer no campo das terapias, das terapêuticas. Então, eu trouxe essa fala que eu achei importante, né? E o nosso tema de hoje, que é acolher para liberar. A plenitude começa quando aceitamos nossa posição sistêmica. A família é a raiz de quem somos, representa o amor que recebemos e a alegria do que vivemos. Então, nós não somos, como disse mais cedo a Salima, nós não somos filhos de chocadeira. Nós temos uma origem. Independente da nossa visão religiosa, nós temos uma ancestralidade. Essa ancestralidade, que é minha particular, ombreia, jornadeia com milhares de tantas outras também ancestralidades. Os meus vizinhos, colegas de trabalho, os meus amigos de infância, os amigos da fase adulta, os relacionamentos, as famílias que eu vou constituir. Então, nós somos um conjunto interconectado. Precisamos utilizar os ganhos e ver não apenas que a gente tem perdas ou dificuldades de convivência, mas que o nosso núcleo familiar, toda a ancestralidade que a moldou e toda a contribuição dos demais que nos cercam, nos oferecem a riqueza de viver. A alegria representa todo o amor que a gente recebe.
da divindade, do cosmos, do universo, dos universos. Então, por si só, a partir daí, a gente já tem ganho com a nossa família, do jeito que ela é, com as outras famílias, do jeito que elas são. E é por isso que devemos cultivar em nós todas as ferramentas que nos forem possíveis para cultivarmos a alegria de viver. Lembrando que a alegria de viver não é ausência de tristeza ou de dor, porque elas fazem parte da caminhada. Mas é a gente compreender o significado de todas esses desafios, vamos dizer assim, né, que surgem na nossa existência. Então, a nossa apresentação, colocamos assim: a dinâmica fenomenológica da terapia breve em constelação familiar sistêmica, criada por Beth Hellinger, ajuda as pessoas a se conhecerem melhor, a identificarem suas dificuldades, a se entenderem de forma harmônica e a compreenderem a real função da felicidade tão almejada. Porém, o que é a felicidade? Porque a gente está sempre buscando, né? Sem saber exatamente como é. Onde encontrar? Uma vez encontrando a felicidade, como manter, já que é tudo tão fugaz? Ah, é um sorvete, é uma viagem, é um carro, é uma casa, é uma reforma, é uma cirurgia plástica, é autoconhecimento, é um filho, é uma família, é um divórcio, né? O que é a felicidade? É a vida voltando ao normal após esse momento de isolamento pandêmico? E a plenitude realmente existe na Terra? A constelação familiar sistêmica é uma das ferramentas terapêuticas mais buscadas por quem deseja respostas a essa e outras questões. Compreendendo que acolher a posição que ocupa na egrégora da qual faz parte é dar o primeiro passo para uma vida plena. Então, o primeiro passo é a gente acolher a posição que a gente ocupa, acolher a posição de todos os que chegam na nossa existência. Nesta apresentação, dialogaremos ainda com a visão da psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, a qual mostra que o caminho para a plenitude é cada um de nós desempenhar seu papel individual e social com maturidade psicológica, responsabilidade coletiva e gratidão, na imortal jornada da interconexão entre todos e o cosmos. Convidamos você a mergulhar nesse mundo fenomenal da constelação sistêmica, acolhendo a si mesmo, aos seus e ao próximo, para libertar-se dos emaranhados do caminho. Conseguir isso não seria a meta existencial? E digo mais, não seria isso a própria plenitude? Então, aí a gente traz as leis do amor, num resumo, né, de Bert Hellinger, sobre pertencimento, ordem e equilíbrio entre dar e receber, para compreendermos como acolher, aceitar e ver beleza na posição que a gente ocupa no nosso sistema, seja familiar, qualquer outro, e da nossa própria existência, né? E por que o amor? Penso eu que pela própria lei em si. A lei do universo é lei de benefício, é lei de gratidão, é lei de auxílio, é lei de fraternidade, é lei de igualdade, é lei de prosperidade. Tudo isso é amor. Então, quando eu estou correndo em busca da felicidade em coisas que estão fora de mim, passa na primeira oportunidade após eu tê-la, porque é efêmera, é sutil, esvaece. Algo para além disso tem o real significado do amor. E é isso que está o tempo inteiro correndo atrás da gente. E toda essa lei sistêmica colocando a gente a novamente reaprender aquilo que ficou mal trabalhado, que foi desrespeitado, que foi negligenciado, posto para fora da gente acordar, para realizar, para encarar e enfrentar o desafio para melhorar, por nossos ancestrais do passado que foram chegando até nós ou a todos os que fazem parte do caminho. Uma hora, esse amor vai bater lá na nossa porta, essas leis vão chegar até nós para que a gente possa se restabelecer e, de fato, compreender que nós somos herdeiros da felicidade, né? Só que a constelação familiar em si, a própria terapia, né, a própria manipulação dos bonecos ou das pessoas, toda a representação,
como na vida em si, não é apenas uma troca de posição. Não é apenas, esse aqui está fora do seu lugar, é para cá que ele tem que chegar. Tá, então agora eu já sei que eu tenho que me colocar no lugar de filha. Se eu sou mãe, tenho que ser mãe. Se eu sou pai, se eu sou irmão, ou no meu ambiente de trabalho, não significa a gente ter a compreensão racional da coisa. Porque se bastasse compreensão racional, a gente não estaria hoje no século XXI trancado dentro de casa numa pandemia com vírus nos limitando a caminhada. Não é? Trata-se de sentir, trata-se de compreender, é a tal da expertise que a gente precisa em tudo na nossa vida profissional, que é quando a gente alia o conhecimento teórico a uma prática, uma experiência, algo tão empírico, que nos dá a condição de dizer, eu não apenas sei, mas eu faço. Então, a junção dessas duas coisas na nossa vida faz a gente ser um bom profissional. Mas não basta para o completo das nossas relações. A gente precisa também sentir. Então, sentir o porquê que isso me incomoda, né? O porquê que isso me limita, como na fala da Cibele anteriormente. Por que eu tenho medo de crescer, de ser vista, de ser identificado, de ser percebido, de ser grande? Né? Renunciar, ser humilde, não significa ser escasso. Porque a mediocridade não faz ninguém crescer. Então, nós precisamos desempenhar o melhor de nós e incentivarmos esse desempenho, esse crescimento coletivo, nem que seja por inteligência egoísta. Porque eu crescendo, mas o outro crescendo, mas o outro crescendo, a recompensa é muito maior, não é? Quanto menos massa eu ponho numa forma, menor será o tamanho daquele bolo, o produto, o resultado será menor. Quanto mais massa eu coloco na forma, maior e mais vistoso será aquele bolo. Vai ser compartilhado com muito mais pessoas, né? Jesus não compartilhou um peixe, né? Ele não compartilhou apenas uma ideia, ele não compartilhou um pensamento pessoal, ele compartilhou toda uma existência, toda uma pedagogia universal de troca, de relacionamento afetivo, de olhar para o outro com empatia e alteridade. Então, se ele, que é o professor da humanidade, tantos outros filósofos que nós temos aí, nos deram a oportunidade de, pelo conhecimento, aprendermos, porque, como em todas as aulas, né, principalmente nas últimas, a Ana sempre nos alertou para isso, porque a gente vai ficar com isso retido apenas para nós? Nosso dever é compartilhar, é partilhar isso. Então, uma vez eu entendendo, compreendendo, e já me dando a possibilidade de sentir a posição que eu ocupo, compreender a posição que o outro ocupa, por que às vezes ele tem tantas limitações, tantas dificuldades no seu lidar comigo e eu com ele, eu começo a compreender que nós somos um todo para o harmônico. E como nessa árvore, né, acho que foi essa Lima também que falou da árvore, né, com os galhos, nós somos esse todo que se interconecta, nós somos uma rede, uma grande rede social. E quando nós assumimos e encaramos qual é o meu sentido existencial neste momento, neste tempo e neste lugar, tempo e espaço que eu ocupo, a vida fica um pouco mais fácil, fica leve, uma beleza indescritível. E o nosso lidar com o outro não é mais tão pesado, o outro não é apenas só um rabugento, o outro não é apenas somente descrente, o outro não é apenas intolerante. Ele tem os seus momentos de agir assim, como eu também tenho, mas ele tem tudo de muito melhor, em maior parte dentro de si. Então, olhando para o outro e olhando para mim, naquilo que a gente pode contribuir junto coletivamente, cada um no seu momento, cada um no seu entendimento, a vida fica mais feliz, né? E a gente caminha para essas leis de Bert Hellinger sobre o amor, trazendo a primeira delas, que é a lei do pertencimento e do vínculo, né, em que ele diz que cada pessoa que nasce pertence ao sistema do qual faz parte, tendo o direito de ser reconhecida como membro integrante. Todo o sistema está contido num campo morfogenético, o qual atua como uma memória e registra todas as informações desse sistema. Então, nada está perdido, né? Está tudo interligado. O que eu faço, o que eu penso e o que eu sinto se conecta num campo que eu não vejo com o que o outro faz, pensa e sente.
Pelas consciências de clã e espiritual, a vida universal deve operar-se harmonicamente, vibrando na frequência de amor, paz, equilíbrio, ordem e plenitude. Quando ocorre uma exclusão ou inversão no sistema, acontece um desequilíbrio e as reparações precisam ser feitas. E esse sistema vai tratar de colocar a gente no cantinho do pensamento momentâneo, a cada momento da nossa existência. Opa, resolve. Através dos sintomas diversos que chegarão. Resolve, está na hora de resolver, não dá mais para fugir. Pertencer é, antes de tudo, um sentimento natural, uma necessidade de qualquer ser humano. A pior coisa é a gente se sentir sozinho, rejeitado, abandonado. Eu acho que é isso que mais nos transtorna. E talvez nesse momento de pandemia, sobretudo no começo do ano passado, foi o que mais afligiu a boa parte, a maioria, se não a todos nós. A possibilidade da gente não ter mais contato físico com o outro. Por mais que esse outro fosse chato, inconveniente, mas era o outro. E eu existo a partir do outro. Eu preciso do outro. Nós somos troca, nós somos sociedade, né? Nós somos convivência. Precisamos nos sentir pertencentes a um grupo, a um clã, a uma sociedade, a um pensamento, porque isso nos move cada vez mais para alegria e realização plena. Sobre a lei da ordem, a de hierarquia, diz-nos, para haver harmonia no sistema, todos os integrantes têm que ocupar seu lugar na família ou na egrégora da qual fazem parte. Cada posição deve ser respeitada, tanto na força do seu papel, quanto na precedência, pois os que vieram antes têm hierarquia sobre os que chegaram depois. Então, aí nós colocamos o exemplo, né? Avós têm precedência sobre os pais, que têm precedência sobre os filhos, e os irmãos também recebem esse encargo de precedência, devem se respeitar na posição que ocupa. Aqui nós trouxemos um exemplo familiar, mas isso aprendemos aí com a Ana, que diz respeito a todos os nossos ciclos e círculos de convivência, né? Mas na família, que é o que a gente quer trazer aqui neste encontro, nesta apresentação, que é o nosso núcleo, né? O nosso ganho de origem, o nosso patamar de evolução, primeiro que daqui para a sociedade, a gente precisa identificar quem é o meu avô, quem é o meu pai, quem é o meu irmão, eu sendo como pai, quem é o meu filho. Eu preciso compreender quais são essas funções, a importância desses papéis. Eu, no meu papel, na posição dessa aí que eu ocupo, que eu exerço, e o outro no papel dele, com as suas limitações, mas também com muitas potencialidades. O sistema entende que os pais são maiores que os filhos sempre. Logo, os pais são sempre pais e os filhos são sempre filhos. E ambos os papéis e suas posições precisam ser respeitados. Ou seja, nem os filhos querendo agir no lugar de seus pais, e nem os pais negando o crescimento de seus filhos, ainda que por medo de perdê-los. E eu quis trazer exatamente esse assunto na apresentação, porque foi um assunto que me tocou, e que eu tenho muita gratidão à Ana, ao curso de formação em constelação familiar e a todos os colegas presentes, porque foi uma verdadeira, realmente foi uma libertação pessoal. Eu compreender que eu, na minha condição de filha, e sou a caçula, rapa do tacho, como se diz, né? Não sou mãe dos meus pais, não sou mãe da minha mãe, não sou mãe do meu pai. Eu sou uma filha que, por conta da idade avançada deles, vou exercer o meu papel de cuidadora na posição em que eu ocupo, deixando que cada um dos meus irmãos, que são três porque um faleceu, né? Cumpram ou não cumpram o papel deles. Deixa eu só ligar aqui a bateria, porque está acabando. Então, com o curso de constelação familiar, eu compreendi que cada um tem o seu papel. Cada um de nós tem um posicionamento, e esse posicionamento, quando acolhido, traz calma na alma, traz leveza, porque eu não me sobrecarrego, eu não me maltrato, eu não me trato além daquilo que eu deva me tratar. Não sou má filha, mas também não significa que
que significa que eu tenho que negligenciar a minha função, né? E vou aprendendo também para quando eu for pai, quando eu for mãe, quando eu exercer esse papel. E aqueles que exercem esse papel, compreender que eu não, como não sou, né, tenho só uma pequena noção. Imagino que seja difícil, mas que esses filhos devem ser para o mundo, para que eles tenham o direito de viver a vida e que eu ofereça todas as orientações como responsável, como tutor, para esse indivíduo que chegou para mim, para ser orientado para a vida, mas não possuído por mim. Então, eu preciso alimentá-lo e nutri-lo de tudo o que me for possível, com a minha realidade, com a minha condição. Mas não deixando que ele seja impedido de viver pelos meus medos, pelas minhas crenças particulares, pelas minhas impossibilidades, né? Eu preciso desenvolver esse ganho. Então, eu particularmente compreendendo a minha posição de filha, entendi que a plenitude para mim não é deixar de existir para que eles existam, como se eu estivesse tirando de mim a própria nutrição da existência e fornecendo aos meus pais, e morrendo até com eles, caso fosse necessário, por essa honra. Compreendi que honra, que vamos falar um pouquinho mais à frente, é outra coisa, né? E o equilíbrio entre dar e receber, também muito importante para compreendermos a nossa posição. O equilíbrio entre o dar e o receber é fundamental para que a relação seja bem-sucedida. Os pais podem dar tudo para seus filhos, mas isso não quer dizer que possam viver a vida dos mesmos ou que tenham o direito de fazer as escolhas que lhes pertençam. Tampouco os filhos podem ser grandes como seus pais e se colocarem em seus lugares. Então, nós precisamos, com calma, e a constelação familiar nos ajuda bastante nisso, sobretudo na prática, né? A compreendermos essa posição. Mas e quando os meus pais envelhecerem? Qual vai ser o meu papel, né? E achei essa frase numa rede social, alguém postou, eu achei muito interessante, né? Porque foi a frase que eu ouvi a vida inteira e que eu repetia. A gente cresce e vira pai dos nossos pais, né? Só que tem alguma coisa, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas isso dói. Isso dói. E eu não sabia por que doía. Mas eu achava que ser uma boa filha significava mesmo deixar de ser quem eu era para me tornar cumpridora do papel deles. E aí, quando a gente vê uma foto dessa, na prática, e é isso que os bonecos e as pessoas que representam a vida, né, o sistema na constelação mostram tão claramente para a gente vê que está errado, né? Tem algo aí que fica truncado, porque são papéis invertidos. E esses papéis invertidos vão causar sintomas e desequilíbrios. Quando saímos da posição de filhos, e consciente ou inconscientemente, passamos a cuidar dos nossos pais como se fôssemos pais deles, as posições sistêmicas são invertidas e entram em desequilíbrio, gerando emaranhados de dor, angústia, agressividade, raiva, infelicidade, entre outros sintomas que nos distanciam da plenitude a que somos destinados na constelação universal. Então, eu amar os meus filhos, eu amar os meus pais, eu amar a minha família, não significa deixar de existir. Não significa prender a mim ou prender ao outro, limitar a mim ou limitar ao outro. Porque senão a sombra da troca vai nos perseguir. E vivência a vivência, reencarnação a reencarnação para quem acredita, né? Geração a geração para quem acredita assim também. A dor, a infelicidade, a raiva, a agressividade, entre outras coisas que nós aprendemos, vão chegar, bater a nossa porta e dizer, resolve. Vamos resolver para que o amor e a plenitude, de fato, seja presente na sua existência e na existência de todo o seu sistema. Então, eu venho aprendendo com muita gratidão e reconhecimento e honra à constelação familiar, à Ana e a todos os colegas, a Bert Hellinger, né, que desbravou lá tantas dificuldades para levar esse conhecimento adiante. Eu aprendi que a honra é quando a gente ocupa o nosso lugar no sistema,
né? Eu honro você quando eu ocupo o meu lugar no sistema. Porque se nós olharmos para todo o universo e universos, tudo funciona no seu lugar. Nenhum planeta toma lugar de outro planeta. Se vem um pedacinho de asteroide e passa no lugar que não lhe pertence, ele entra em choque. Então, nada pode ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço, nada. Cada um tem o seu lugar. Então, quando a gente compreende que no meu lugar eu posso ser grande e ajudar o outro a também ser grande, poxa vida, não tem mais nada que nos impeça. Como desfazer esse emaranhado, né? Com a força ancestral. Através de um desenho vivo e sensorial de sua constelação, pode-se, passo a passo, olhar os emaranhamentos inconscientes e chegar-se, assim, quando é possível para o cliente dar esse novo passo, a uma solução nova e libertadora. Então, aí a gente vê na imagem o que representa, né? Uma pessoa triste, sentindo-se isolada da vida, os nossos momentos de aflição, de desafio, onde a gente se sente sozinha no nosso deserto particular, todos nós passamos por esses momentos, né? Que vem de tempos em tempos nos ensinar alguma coisa, mas a gente não está só. A gente tem toda a força ancestral. Que maravilha! Isso é magnético, isso é vivo, isso é praticamente palpável. Basta que a gente se dê a oportunidade de sentir e compreender, não apenas pelo conhecimento, mas também pelo sentimento, que é possível ressignificar a minha existência. E aí, passo a passo, eu vou conseguir olhar os emaranhamentos que foram construídos inconscientemente por mim e por toda a minha ancestralidade, cada um com a sua dificuldade, e dar uma nova solução para a minha existência. E como profissional da constelação familiar, da constelação sistêmica, deixar também o meu cliente na condição ética e particular dele decidir, uma vez que isso não basta apenas ser racionalizado, mas precisa ser sentido, então dele decidir se dar a oportunidade de acolher-se na posição que ocupa, para ressignificar esses emaranhamentos, transformando em possibilidade de crescimento e aprendizagem. Num conjunto, a gente vai sempre aprendendo a ressignificar e com toda essa força, que, como diz lá a frase de Bert Hellinger, que está aí embaixo na faixinha em preto, através de mim estão todos os meus ancestrais me dando força. A vida passou através deles até chegar a mim. E em honrar a eles, eu a viverei plenamente. Então, não ver a minha vida como uma derrota, porque eu tenho dificuldade de realizar tal e qual coisa, mas me ver como um ser em desenvolvimento, em constante progresso, onde eu vou errar, e o erro faz parte da aprendizagem, e eu também vou acertar. E eu vou valorizar as minhas conquistas, e eu vou me reconhecer como um ser para a imortalidade. E essa imortalidade nos traz quais ganhos, né? E por isso trouxemos, então, a contribuição da psicologia transpessoal de Joana de Ângeles. Porque quando eu me reconheço com essa abertura da constelação sistêmica, integrada a um todo, que faz parte do meu sistema pela minha ancestralidade, mas também ao todo das outras ancestralidades que nos rodeiam, somos mais de 21 bilhões de espíritos vinculados à Terra, né? Encarnados devemos ser uns 6, 7 bilhões. Então, imaginemos a força disso. Que força! Então, se eu pensar com positividade, otimismo, alegria, e enfrentar os desafios da jornada e crescer, e todo mundo pensar dessa forma, não tem derrota, não tem erro, não tem dificuldade que perdure. Elas virão porque fazem parte da nossa aprendizagem. Afinal, na escola, a gente passa de série a cada ano. Se não aprendeu, retém-se. Repete até que aquilo seja de fato introjetado. Na vida existencial, ocorre da mesma forma. Então, vejamos como é ampla, como é incalculável e imensurável a força dessa grande constelação.
E aí a Joana, trouxemos então nesse livro Psicologia da Gratidão, no capítulo 4, esses trechinhos, onde ela diz assim sobre a conquista da plenitude pela gratidão. Cada ser humano é um cosmo específico, cuja origem perde-se nos penetrais do infinito. A perspectiva da transcendência oferece ao ser humano um significado igualmente grandioso, porque não encerra o seu ciclo evolutivo quando lhe enceta a morte. Transferem-se as metas do círculo estreito da injunção corporal para a amplitude cósmica, prolongando-se infinitamente. A transcendência, por sua vez, faculta o sentido de gratidão em todas as circunstâncias, proporcionando comportamento saudável, relacionamentos edificantes e inefável alegria de viver com os olhos postos no futuro promissor. Então, aí ela diz que cada ser humano é um cosmo específico e nós estamos interligados. Quando nós passamos a compreender que nós transcendemos, que as coisas não são materiais, apenas aqui e agora, desse jeito, bruto e endurecido que a gente lida, né? Mais das vezes uns com os outros, e que a gente transcende a tudo isso, o nosso futuro, principalmente quando usado e vivenciado sob a ótica da gratidão, torna-se realmente mais feliz, mais promissor. O ser humano é um co-criador dos reflexos da realidade na história da evolução moral e espiritual revelada num todo. Todas as criaturas têm papéis de relevante importância a desempenhar no universo, permitindo que a consciência reflita as ocorrências do cosmos e logre introjetá-las na consciência individual, por fim, na coletiva. A compreensão lúcida de que tudo tem um sentido moral e um significado psicológico relevante proporciona harmonia íntima, trabalhando pela superação de como se encontra, a fim de se alcançar a plenitude. Então, eu identifiquei aí um paralelo, né, com o pensamento da constelação familiar, de que nós não somos um sozinho, um elo à parte. Nós nos ligamos uns aos outros. Então, devemos despertar em nós, na nossa existência, uma vez reconhecendo a nossa posição, não uma visão egoísta de viver, egocêntrica, mas contributiva, relacional, introjetando em mim essa consciência não apenas individual, mas coletiva, com o fim de solidariedade. E quando eu agradeço por tudo o que me acontece, as coisas fluem, porque eu compreendo que tudo tem uma razão de ser. E se eu compreendo que tudo tem uma razão de ser e nada é, como a própria constelação diz, não há vítima, né? Eu me coloco diante das situações com encorajamento, com tranquilidade, com a força do outro e não mais apenas a força do um. E lido com as minhas dificuldades e com as dificuldades do caminho, identificando que são projeções para uma nova consciência, para uma nova perspectiva de melhoria. E aí essa árvore não está mais cada um sozinho lá na sua parte, como se não tivesse interligado. Mas nós recebemos a mesma seiva da raiz. E já estamos finalizando, né? Aceitar o outro, a si e as posições de cada um é conquistar a liberação da pacífica e merecida plenitude. Por quê? A paz, uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar em seu coração. Então, quando eu acolho aqueles que me permitiram estar aqui existindo, o meu coração cheio de gratidão promove essa paz, promove essa plenitude. A minha essência e a minha aparência caminham apenas para uma coisa só, que é a construção de um ser para um mundo melhor. Porque as coisas estão unidas por laços invisíveis. Não pode escolher uma flor sem perturbar uma estrela. As coisas estão unidas por laços invisíveis. Não podemos aqui na matéria colher uma florzinha sem que lá no cantinho do universo a estrela não seja perturbada, não ressinta e não sinta a força da nossa ação. Então, olha a força de todo esse magnetismo, né?
Eu gostaria, para a gente finalizar, de colocar essa música que eu não sei se vocês conhecem. É possível, Ana? É sim, nós estamos com o horário estourado, mas tem como. Você também pode fazer uma leitura. Ela é bem linda mesmo. Deixa eu Veja como colocar é que aqui. você pode colocar. Aí vocês veem se vocês vão ouvir. Então, que a gente possa se sentir pertencente ao nosso núcleo familiar, nosso núcleo de trabalho, a todos os núcleos dos quais a gente faz parte, com essa música. Compreendendo que o desejo da plenitude universal é que a gente sinta que a gente tem uma grande vida. Então, eu desejo vida a todos nós. Aí, Ana, você só me diz se o áudio da música está saindo, tá? Por favor. Ok. Está saindo? Pode aumentar um pouquinho. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Eita, Então é isso. coisa linda! Sabe o que é que me veio tantas citações que você fez? O Código Básico do Universo, a apresentação que eu fiz pela manhã. Muitos dos tipos de consciência, consciência individual, a consciência, que é o cosmos, né? O campo morfogenético, a ressonância mórfica, tudo a ver. Lindo, lindo, lindo. Amei, amei, amei. Muito bom. Obrigada aí a todos que ouviram, desculpem ter passado. E aí com essa mensagem final, né? De que quando a gente aceita quem a gente se acolhe. Acolhendo, a gente se libera. E liberando, que é um dos livros do Bert, né? Liberando, somos concluídos. E toda a força dessa ancestralidade dos nossos pais, avós, infinitamente, num único amor nos movendo para frente. Gratidão. Maravilhosa.